A paz, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, na sua família, nos seus familiares. Nós estamos juntos para mais uma live, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a oração. Que Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo, assistindo aqui a gente. Nós já temos pessoa participando, que Deus abençoe. Agora mesmo, acabei de orar por aqueles que iriam assistir a live, seu Adeite, a sua esposa Milta, que Deus abençoe, obrigada pela sua presença, louvado seja o nome do nosso Deus, por suas vidas preciosas, que Deus continue abençoando, dando saúde, dando alegria, dando paz, louvado seja o nome do nosso Deus, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a oração, a nossa querida cantora Dilma Estecanela, que Deus abençoe grandemente, a doutora Elvira, o seu esposo, que Deus esteja abençoando a Fernanda, sua filhinha, que Deus abençoe, estão também ouvindo, assistindo a nossa live agora, paz no coração de vocês, cada um que vai compartilhar, que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida e que Deus fale ao seu coração, que Deus fale ao coração de cada um que vai compartilhar essa live nesse momento para a glória do Senhor. Amados, nós vamos ler lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 5, e eu estava lendo esse texto e comecei a meditar na palavra de Deus. Eu fiquei, sabe, assim, surpresa com a fidelidade de Deus, com o amor de Deus. A Isabel Peixoto, a esposa do pastor José Carlos, graça e paz, minha amada irmã querida, preciosa do meu coração. Então eu estava lendo o livro de Lamentações e vi a presença gloriosa de Deus aqui no povo de Jerusalém, né, na passagem aqui, quando eles estavam comentando sobre o sofrimento deles, e nós vamos falar um pouquinho que como devo orar. Então a pergunta é, como devo orar? Então vamos ver lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 5, se você puder ler todo o capítulo 5, você vai ver a grandeza de Deus, você vai ver a manifestação de Deus, você vai ver que Deus não nos deixa sozinho. O doutor Moacir também está assistindo, louvado seja Deus pela sua vida, doutor Moacir, o meu sobrinho João Batista, que Deus abençoe, glória a Deus, aleluia. Então se você tiver um tempinho, leia o capítulo 5 de Lamentações. Nós vamos ler apenas o 5 aqui, que diz assim: os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Olha a situação que estava passando aquele povo, os perseguidores deles estavam sobre os seus pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Olha o sofrimento daquele povo. Que coisa impressionante, a gente estudando esse texto aqui, ó, e a gente pôde perceber o quanto aquele povo sofreu, o quanto aquele povo ficou desamparado, né? Amados, nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Agora eu pergunto, como você ora? Como você tem orado? Como? De que maneira? Quando o seu coração está o quê? Partido, você ora a Deus, né? Traído, você ora a Deus. Você está nos piores temores e a tragédia vem sobre você, você ora a Deus. A Bíblia nos mostra o jeito certo, correto de orar. É contando a Deus tudo o que aconteceu. Olha que preciosidade. Orar é você contar a Deus, para Deus, tudo o que aconteceu. Você ter aquele diálogo com Deus. Cada detalhe, acredite, meus amados, que só poderá se aproximar de Deus se sua fé for perfeita em Deus, Deus Criador, Deus que te deu a vida, Deus que morreu por você, Deus que prometeu para você uma vida eterna. Você tem que ter, então, esta fé na presença do nosso grande e poderoso Deus. Cada detalhe,
que Deus tem para nós, né, acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que aconteceu, cada detalhe, acredite, amados, que só poderá se aproximar de Deus se sua fé for perfeita em Deus somente, não pode dividir a sua fé, tem que ser em Deus perfeitamente. Meu irmão Jairo, louvado seja Deus pela sua vida, que Deus fale ao seu coração, né? Então a nossa fé tem que estar perfeitamente em Deus, tem que estar ligada em Deus, somente em Deus e mais ninguém. A Bíblia nos traz muitos exemplos de pessoas que derramaram a sua dor, derramaram as suas confusões, o seu sofrimento, a sua angústia, né, a sua tristeza, a sua depressão. A Idalina Aguiar Seixas, Deus abençoe, minha amiga. Então a Bíblia mostra pessoas assim para nós olharmos para essas pessoas que a Bíblia relata, que a Bíblia traz como exemplo para nós, né? Pessoas que passaram por momentos de sofrimento, de angústia, de depressão, diante de Deus, né? Então coloca tudo diante de Deus. Nessa passagem de Lamentação que nós vemos aqui, você depois leia todo o capítulo 5, né? Que nós acabamos de ler. Vemos o povo de Jerusalém que contou como sentiu, como eles sentiram sendo conquistado pelos inimigos, a dor que eles sentiram sendo tomado pelos inimigos, sendo arrastado pelos inimigos, sendo maltratado pelos inimigos, né? Então o autor aí, meus amados irmãos, ele descreve detalhes sobre as dificuldades, o caos financeiro deles, está tudo ali no capítulo 5, depois você pode ler, né? A dor física e emocional, a humilhação que eles passaram, né? A injustiça, os perigos e as doenças. Então não é diferente de nós também passamos por situações como esta hoje. O nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado, o mundo está passando também por situação como passou o povo daquela época. E olha que coisa importante, que coisa maravilhosa nós vemos aqui, a unção de Deus, né? Então eles passaram por aqueles perigos, né, de doenças, né, e as perseguições. Descreveu a tristeza de não ter um líder. Eles descreveram a tristeza porque eles não tinham mais um líder para cuidar deles. Não possuíam um futuro seguro mais, né? De não ter mais música em seu viver. Então eles não tinham mais música, não tinham mais alegria, não tinham mais fé para o futuro. Que tristeza, meus amados irmãos. Isso aí me encheu meu coração de esperança quando eu li, quando eu pude refletir, né, nesse texto de Lamentações. Não foi nos últimos versos que o autor começou a focalizar-se na natureza de Deus. Não foi não, nos últimos versos, vai falando sobre as tristezas, sobre a angústia, sobre as dificuldades, mas não foi não. Não foi aí que ele focou, né, as suas tristezas, não. Mas aí é que ele realmente voltou para a natureza de Deus e a suplicar por ajuda. Então veja lá para você ver que coisa maravilhosa. Então no capítulo 3, versículo 22, olha aqui o que eles disseram aqui, olha, depois que passou isso tudo, né? O 5 ainda fala do seu sofrimento, dos inimigos, das perseguições, mas olha o capítulo 3, versículo 22 diz assim, eles falaram, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Oh, glória a Deus, aleluia. A misericórdia de Deus não tem fim, meu amado. Não sei o seu problema, não sei a sua luta, não sei a sua dificuldade, mas as misericórdias do Senhor não tem fim. Vamos abrir os nossos olhos, amado, agora. Nós temos que abrir os nossos olhos e ver aqui a grandeza de Deus. Está relatado para nós aqui o sofrimento. É para nós também agora abrirmos os olhos e ver a grandeza de Deus. Como Deus nos ama, como Deus nos quer bem. Então nós devemos abrir os nossos olhos agora diante dessas lamentações aqui, ó, ver que nós somos felizes porque nós temos um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que diz assim que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, a misericórdia de Deus não tem fim, meus amados. Quando você orar, não se apresse, amados, não se apresse.
em mostrar seus sentimentos antes de estar concentrado, antes de nós estarmos conectados, ligados intimamente no Senhor. Então não se apresse em jogar para fora aquilo que você está sentindo, mas primeiro tem aquela ligação, tem aquela conexão. Esteja então intimamente ligado no Senhor, para depois então você abrir o seu coração. A presença de Deus é maravilhosa quando você pode derramar o seu coração diante de Deus. Eu sei que é difícil concentrar adequadamente em Deus numa situação difícil que nós estamos vivendo, mas Deus exige de nós, Deus quer de nós aproximação, Deus quer de nós mais perto dele. Deus quer que nós deixamos de lado tudo aquilo que nos envolve, que nos tira a atenção e nós voltemos para ele. Somente depois de fazermos assim é que nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Deixar a intimidade com Deus aberta, livre, ter aquele contato espiritualmente com Deus. Aí depois nós vamos derramar o nosso coração diante de Deus. Deus almeja que sejamos sempre sinceros, puros diante dele, que tudo pode fazer por nós. Então nós devemos ser sinceros, devemos ser puros. Olha o que aquele povo passou. Eu vou ler para você só um versículo aqui, olha. Que coisa terrível que eles passaram. Os meus olhos choram e não cesso porque não há descanso. Entendeu? Mas lá no versículo 3, o 23 que nós lemos, também o 3, 26, 25 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Oh, glória a Deus, aleluia! Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, se a sua alma busca o Senhor, isso é bom demais, isso é tudo que nós precisamos. Então que Deus abençoe, que tenha uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de alegria. E nós vamos estar clamando a presença de Deus agora. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você tenha realmente esse acesso com Deus, essa intimidade com Deus. Que você, para depois você abrir o seu coração e colocar tudo aquilo que você precisa. E Deus está sempre no comando, Deus está sempre no controle de tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor vem falando aos nossos corações, como aconteceu com o Teu povo lá no passado, meu Deus, não é diferente também conosco, Pai, quando aqui nós vemos, ó Deus, o autor de Lamentação, mostrando, Deus, a circunstância que eles passaram, os momentos difíceis que eles passaram, e depois eles relatam, Pai, que a misericórdia do Senhor estava com ele, a porção do Senhor diz que a alma, porquanto esperarei nele. Obrigada, Senhor Jesus, por esse consolo, por esse conforto. Eu coloco cada pessoa diante de Ti, cada pessoa que está assistindo essa live agora, fala ao coração deles, que eles tenham intimidade com o Senhor, que eles abram seu coração, que primeiro eles entram, ó Deus, na presença do Senhor, para depois fazer assim os seus pedidos, mas fazer ao Senhor, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, meu Deus, fica com cada um de nós, dá tua unção, dá tua cura, dá tua salvação para aqueles que precisam, Pai, de Ti, aqueles que almejam, ó Deus, dias melhores, que o Senhor esteja abençoando, restaurando a saúde e fazendo eles conhecerem a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela é penetrante como espada de 2 gumes nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu te agradeço por cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até na próxima quarta-feira, meus amados irmãos, se Deus quiser.